Hey, it's Paris. You know, I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Começa agora. Clube do Erro! Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra, fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí? Errei? Spoiler, a gente vai errar tanto quanto vocês nas análises, afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Nina Tonsik. Eu sou Agnes Brista. Eu sou a Ana Ricari. E vamos estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama nosso programa. Por acaso, a mãe de vocês ou o pai se comunicam através de cartas/mensagens quando eles não conseguem falar? Ou vocês foram criadas com, tipo, conflitos e resoluções de conflitos sempre falados? A minha mãe não se comunica! Eu sabia que você tava olhando e criando essa resposta. At all, né? Tipo assim, legal. Um beijo, mãe. Ela não vai ouvir. Legal. Eu tenho a sensação de que eu sei do que você tá falando, porque eu já vi você trocando altas mensagens com a sua família, tipo, de mensagens zonas enormes, Textão. baita resolução, e rolou isso em casa e se comunica, né? Eu já percebi isso. Mas por mensagem Não, só, nunca ao vivo. Nunca tive mensagens desse tipo. As minhas mensagens são bem direto ao ponto. Como tá? O que tá acontecendo? Tá bem? A saúde? E é isso. Mas e na resolução de conflito, como é? Não tem muito conflito? Não. Tá. É na hora. O conflito apareceu e terminou. Entendi. Costuma ser assim. Curioso. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Tô errado por não ter empatia quando algo ruim acontece com pessoas ricas? Vou começar direto ao ponto. Sempre que vejo alguma tragédia ou problema envolvendo pessoas ricas, percebo que simplesmente não consigo demonstrar empatia. Não fico feliz com a situação, mas também eu não sinto pena nenhuma. Sei que isso soa horrível, mas deixa eu explicar melhor meu ponto de vista. Todos os dias vejo pessoas pobres sendo exploradas brutalmente pelo sistema em que vivemos. Essas mesmas pessoas frequentemente não têm nem o básico para sobreviver e ainda precisam ouvir de indivíduos privilegiados e nepotistas que meritocracia existe e que é só se matar de trabalhar para alcançar o sucesso. Parece que querem vender a ideia falsa de que somos todos iguais quando claramente não somos. Eu sei que pode parecer inveja, mas não é. Nunca quis ter mais dinheiro que ninguém, nunca sonhei em ser milionário. Meu único sonho é ter uma vida digna e que todos possam viver com dignidade também. Só que isso não acontece. Na prática, a pobreza sempre significa exclusão, humilhação e marginalização. Enquanto os ricos assistem a tudo isso, das suas coberturas luxuosas, tomando os drinks e acumulando cada vez mais riqueza, nós aqui embaixo lutamos uns contra os outros por migalhas, brigando por empregos que mal pagam nossas contas e, às vezes, nem isso. Recentemente, comentei isso numa roda de amigos e fui duramente criticado. Disseram que sou insensível e que falta empatia da minha parte. Eu me senti meio mal, mas logo pensei, essas mesmas pessoas que cobram empatia comigo nunca estenderam a mão para ajudar quem precisa de verdade. Elas nunca se indignaram quando viram pessoas passando fome ou crianças sem acesso à educação básica. Um dos meus amigos disse até que eu estava sendo tóxico e que generalizar dessa maneira só piorava as coisas. Mas, sinceramente, eu não consigo sentir compaixão por quem sempre esteve no topo e nunca olhou para baixo. Não consigo ter pena de quem já nasceu com todas as vantagens possíveis e ainda despreza quem nunca teve nada. Ainda assim, fiquei pensando nisso por uns dias. Será que eu tô realmente errado por não ter empatia por pessoas ricas quando algo ruim acontece com elas? Vamos lá. Eu poderia dizer que essa cartinha foi escrita por mim. E eu me dou uma carteirinha do Clube do Erro por isso. Porque, às vezes, acho que empatia é sempre bom, né? Em geral. Mas eu entendo, às vezes, a gente não ter. Eu acho que é
começa por aí. Uhum. Eu entendo, porque eu concordo. Eu me revolto com todo esse sistema. Eu me revolto com a exploração que acontece muito mais com as classes sociais mais pobres e que nunca são enaltecidas em nenhum lugar, em nenhum dia. E eu concordo com a revolta, e eu concordo com a apatia que te gera quando algo ruim acontece com gente que não tá se fudendo todos os dias. E aí um diazinho se fode. Eu entendo a apatia. E normalmente a mídia vira para esse um dia, né? É um dia verdade. que acontece uma coisa com pessoas de classes mais altas, Exatamente. Gente, brancas, é o auê. Um exemplo. Eu lembrei de uma notícia que saiu. Tiroteio na Rocinha assusta alunos da PUC, no Rio de Janeiro. E Não, teve uma… eu lembro dessa notícia. Eu lembro como eu fiquei assim, galera, que tipo de formulação escrota é essa? É tipo assim… Eu vou dizer que eu também lembro. Porque Lembra, né? eu estava na PUC nesse dia. Por isso que eu lembro. Ai, tadinho! O Diego foi assustado. Não, cara, não deu pra ouvir nada. Era o maior caô, gente, isso que não merda. isso nem aconteceu, mas Não, é uma porque, maneira… Assim, é porque Sensibilizar, eu né? lembro que naquela época, tipo, tava tendo guerra na Rocinha, acho que foi 2017. Uhum. E aí, uma galera foi fugir pelo mato. E o mato, em algum momento, chegou do lado da PUC. E alguém deu um tiro e alguém ouviu um tiro. E aí, a matéria… o tiro assustou os alunos pobres da PUC. Ai, gente. Não, Se a minha fudeu, mãe né? sempre fala de uma matéria maravilhosa. É um cara que é um humorista, eu acho, no Instagram. Que ele pega uma matéria que é incêndio no Sushi Leblon devasta Rio de Janeiro. Ah, não. Aí ele Devasta o filma… Rio de Janeiro? Aí ele filma… Não, tipo assim, sei lá, o Rio está em luto por causa do incêndio no Sushi Leblon. E aí o cara pega essa matéria e responde… aqui em Bom Sucesso tá tudo bem. tá todo mundo feliz, indo no trabalho. Tem ninguém de preto, não. Eu passei do lado desse incêndio que eu tava de bike, passando na Dias Ferreira. Não tinha ninguém nem na rua tava muito preocupado com o que tava acontecendo. Eu acho que isso… A revolta faz parte de um processo que eu acho bonito pra caralho. De você olhar e falar, cara, isso tá errado. E a partir daí você agir. Eu entendo quando você se revolta com seus amigos que te questionaram. E aí você olha e fala, sim, eles estão me pedindo empatia, mas eu não vejo empatia neles. Então, da onde que isso vem, assim? Vai, Ana. Não, porque duas coisas que eu queria citar também nessa lógica de ausência de empatia para acontecimentos absurdos, tipo genocídio da população negra, guerras, drogas nas favelas do Rio de Janeiro, que a gente vive todo dia. E aí uma super mobilização, por exemplo, quando pega fogo em Notre Dame. Vocês sabiam que a Catedral de Notre Dame recebeu tanta doação que eles têm dinheiro suficiente para guardar pro resto das manutenções da catedral para sempre? Notre Dame na França? É uma parada de 30 milhões de euros guardados pelas doações que as pessoas receberam. Aí você abre uma vaquinha da CUFA para poder doar comida para as pessoas na favela. Entra 30 milhões de euros para doação. Aí são essas pessoas que eu vejo e que ficam falando, não, mas você precisa ser mais empático. Não, mas as porque pessoas caiu brasileiras que doaram pra lá? Não, acho Tem que é o mundo brasileiros. Brasileiros doaram pra inteiro. lá. Mundo inteiro, mundo Do inteiro. mundo inteiro doou. As pessoas, Entendeu? assim, a conversa que eu queria… Terminou? Não, Vai. eu só ia citar mais uma pessoa. Porque eu entendo quando você se revolta com seus amigos, porque eu já vi colegas meus. Uma vez eu tava indo pro trabalho e eu vi um colega meu, que é super privilegiado, não sei o quê. E ele é super da defesa dos animais. E ele pede muita empatia pelos animais. E a gente viu uma carroça com um cara. Com uma carroça, tipo, ele era catador. E um cavalo. E ele com a carroça com o cavalo. O menino não virou pro lado e falou assim… Que horror! Esse cara explorando esse cavalo! E era um catador. E eu fiquei assim… E o sistema que está explorando este cara. Eu Sim, juro, nessa hora eu fiquei mas assim. aí o debate que me bate nisso tudo, partindo do princípio que eu entendo a sua revolta e eu valido a sua revolta, eu acho uma pena que a empatia tenha que passar por identificação, sabe? Tipo, no sentido de… A gente vive numa sociedade muito pouco empática porque o sistema capitalista não é um sistema empático. A meritocracia não passa por empatia, nada. nenhum. Não é ensinada a empatia na nossa sociedade. E ainda mais no Brasil, que é um país totalmente escravocrata, que nunca volta atrás e pensa no passado. Enfim, a gente tá num sistema muito fodido aqui em relação à empatia. Mas eu me pego pensando…
a empatia que a gente oferece pros outros passa muito por quem a gente é, sabe? Tipo, então as pessoas que questionaram esse cara, esse nosso ouvinte, por exemplo, provavelmente eram pessoas que se identificaram com as Os pessoas que ele ricos julgou. Que se fuderam, Então elas estão se defendendo de alguma Sim. forma. Esse cara que fala do cavalo, ele não se identificou com o catador, ele se identificou com o cavalo. É uma coisa assim, é muito triste que a empatia tenha que passar por quem você é. E esse é o problema. Eu acho que a empatia tem que ser ensinada e distribuída a partir do momento em que você olha outra pessoa numa situação de sofrimento e você fala, caralho, eu sou um ser humano, essa pessoa é um ser humano, beleza, vamos partir daí? Porque, e assim, eu não tô justificando isso num lugar de… Sim, gente, o Sushi Leblon sofreu muito. Tipo, o dono do Sushi Sim. Leblon está muito mal. É pros alunos da PUC que você tem que olhar quando tem tiroteio Não na favela. E não pras não é pessoas que estão isso. morrendo Não é no meio do isso. tiroteio. Não é isso que eu tô é. dizendo. Não é. Eu só tô dizendo que eu acho que a revolta também gera uma apatia que eu não vejo como uma coisa boa, assim. Ele tá gastando muito mais tempo nessa história falando das pessoas ricas do que das pessoas fodidas que ele quer ajudar, entendeu? Eu acho que a revolta tem que mobilizar, tem que ser, galera, vamos todo mundo abrir os olhos. E não eu abro os olhos e vocês não estão abrindo. Então vocês têm que abrir os olhos. E é uma batalha perdida. Porque se a empatia não disser sobre todo mundo que tá na mesma merda desse barco que é ser humano, eu não entendo muito pra onde vai, sabe? Pensando nisso, eu acho que eu concordo ainda mais com ele, porque talvez ele descrever tudo isso aqui pra gente e dizer que ele não tem empatia quando algo ruim acontece com pessoas ricas, talvez seja sobre o depósito de energia que ele bota Exato. nisso. Entendo. E aí, nesse sentido, eu concordo mais ainda com ele. Porque, por exemplo, é tipo isso. As pessoas gastaram a energia de clicar no link de doações pra Catedral de Notre Dame e não se desdobraram nem um pouco. E, gente, foi mal. Vocês estão ouvindo aí o Clube do Erro? Para a gravação. Abre o Instagram. Segue aí a CUFA. Não vai custar nada. Tem link em tudo quanto é canto do Instagram deles. Se você tem energia pra se mobilizar pelo Sushi Leblon, pela Catedral de Notre Dame, se mobiliza então, caralho, pra outra coisa. E aí, nesse sentido, eu entendo. Porque todos nós temos as mesmas 24 horas do dia, como dizem os coaches. Então, eu entendo ele selecionar essas 24 horas por dia dele pra não sentir empatia por gente rica, que não tá se fudendo todo dia, e sentir empatia pelas pessoas que ele realmente acha que ele pode mudar alguma coisa. Tipo, uma doação pra CUFA, por exemplo. Isso é justo, E isso eu é acho válido. isso, nesse sentido, eu acho maravilhoso. Eu acho que ele tem que gastar a energia dele realmente nisso. Não perde o seu tempo se lamentando pelo jatinho rico que caiu. Eu acho só que o sentimento, eu não sei se eu consigo acreditar que ele é limitado. Eu entendo o tempo e a energia que você gasta no sentido de se movimentar e revolucionar. Ah, quem nós podemos ajudar? Não tenho dinheiro infinito, quem que eu posso dar algum dinheiro? Não tenho alimentos infinitos para quem que eu quero dar o meu alimento. Em movimento de ação. Agora, no sentimento, eu não sei se ele é finito. Tipo, Essa é a minha dúvida. só destinar… Se você é uma Só pessoa que cabe- é empática, só você só cabe- sentir empatia por um lado, é isso? É, tipo assim, realmente, se eu sentir empatia por pessoas ricas que estão passando por algo ruim, não vai sobrar empatia por pessoas pobres. Talvez não sobre o dinheiro e a Tempo. energia da ação, mas não no movimento da ação. Tô questionando a falta do sentimento. E se o sentimento da empatia não poderia ser… Porque tem o sentimento, o coração, a emoção, e tem as ações. Eu acho que as ações, elas têm que ter a ver, sim, com a situação social que a gente vive. Tem que ter a ver, sim, com as pessoas que estão sendo menos assistidas. Porque faz todo sentido você dedicar mais ação a pessoas que estão sendo mais esquecidas, obviamente. E falar a respeito e publicar a respeito. Mas o momento da sensação e do sentimento, eu acho que eu acredito que eu guardo ele para o caráter humano. E aí, independe… A minha mobilização emocional e não de atos, ela acaba atingindo todos os grupos. E é por isso que eu me revolto quando… a galera, os alunos da PUC ficaram assustados com o tiroteio da favela. Porque eu sei que não são eles os mais assustados. E isso é revoltante saber que alguém precisa botar nesses termos para que as pessoas sintam empatias. Quando as pessoas podiam sentir empatia por todas as pessoas que foram expostas a essa situação de violência e quem tá tendo que se comunicar através da violência também. Então também quem tá atirando, também quem tá com medo, também quem tá com medo da vida. Porque a empatia tem muito a ver com o humano, na minha opinião. E as camadas sociais que fazem com que a mobilização tem que ser, sim, tem que ser, mais em cima das pessoas que estão tendo menos acesso e estão tendo menos oportunidade, que estão tendo menos assistência do Estado, eu acredito que ali sim as ações têm que ir para esse grupo.
Agora, eu acho que eu me empatizo por qualquer ser humano que tá passando por qualquer sofrimento. Mas eu entendo que também há empatia, e talvez ele fale nesse lugar. Se for isso, eu concordo com ele. A empatia vir num lugar de você, sei lá, se entristecer, por exemplo. Você tá no feed e aí vem uma notícia da CNN. Jatinho do Elon Submarino Musk cai. explode não debaixo escolhe. d'água. Submarino, Dos milionários. submarino dos milionários, não sei o quê, afunda, explode, implode. O que você sentiu? Sinceramente, eu li essa notícia. Gente, posso ser um ser humano horrível, mas eu não senti nada. Eu não fiquei triste, eu não lamentei a morte desses seres humanos. Que triste, um humano que morreu. É horrível dizer isso, mas eu não senti. Eu não Mas é senti. isso, eu entendo, Entendeu? porque no contexto que a gente vive, no Brasil, não dá pra gente olhar pra uma notícia dessa e ficar triste, oh meu Deus, e depois é isso, a gente vive com uma morte na esquina, em qualquer, e não é noticiada, entendeu? Exato. No contexto que a gente tá, eu entendo e eu valido. Mas a gente tá Mas- falando da apatia. É isso que eu tô falando. Eu acho que, assim, a empatia, sei lá. Eu acho que eu não entendo que a recuso. Nina- Eu acho que eu não recuso a empatia. Entende? O exercício de não vou ser empático com esse grupo. Mas Se eu isso é uma for, coisa não for que outra você- coisa. Mas se eu não vou ser, eu não consigo ser empático com ninguém que é rico passando por nenhuma situação de peso. Tá, mas você ficou empática em relação ao submarino implodindo? Cara, eu posso dizer, eu acho que assim, o fato de. Isso bate em mim, então eu vou falar só de mim, mas vocês claro. provavelmente vão se identificar. Cara, a gente é atriz. Eu sou atriz. Eu sinto empatia por todas as pessoas. Porque eu vou ter que interpretar e vou ter que compreender a lógica de ação e a lógica de pensamento e contexto de todas as pessoas, de todos os lugares. Sim. Então, assim, eu interpreto uma. Eu já fiz uma personagem que era uma ricaça da elite paulista, milionária do mundo da moda, uma Nepo Baby, que tinha 1 milhão de questões e inseguranças e era toda fodida e a mãe era ausente, e eu tive que defender essa personagem e criar empatia por ela. Eu não tenho condição de não humanizar todas as pessoas à minha volta. Então, quando um submarino de milionários explode, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: por que eles estavam lá no submarino, né? Tipo, por quê? Quê? Aí eu fico assim, nossa, beleza. Só que depois, se você para pra pensar um pouco mais e você lembra que tem uma pessoa com uma história, com uma vida, que tem filhos e pais, e sabe? Aí eu me comovo, eu fico, caraca, que merda, uma pessoa morreu. Mas sério, você faz esse esforço? Tipo, sinceramente, você olha uma notícia dessa de um ricaço e você faz, sinceramente. Não. Eu entendo Não, que- mas não. depois, se eu for Entendeu? fazer, eu Eu faço. entendo. Então, se você for fazer, eu faço. Eu também, eu concordo com você. Acho que se a gente quiser escolher, a gente não escolhe quando vê uma notícia de um ricaço. Eu acho que a gente tá muito com ele. Mas eu porque não acho que é uma sobre notícia isso. de um ricaço. Eu não acho que é isso que gera ou não gera a empatia. Eu acho que tem muito a ver também com a formulação. Um submarino explodiu com 5 pessoas dentro. Não 5 pessoas morreram por causa. Entendeu? Tem essa mudança também. Um jatinho caiu. Uma pessoa morreu porque estava numa queda de avião. 50 pessoas Pra mim morreram. não muda nada. O título dessa notícia, dos 5 ricaços que resolveram entrar num submarino maluquice e implodiram num submarino, independente da formulação dessa notícia, eu ia ler e ia falar, o que eu tenho a ver? Entendeu? E eu concordo com a Nina que quando ela diz que a empatia passa pelo que a gente é. Sim. Só que eu acho que isso também é uma escolha de o que a gente compõe quem nós somos. Porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa da favela do Rio de Janeiro. Eu não sou uma pessoa preta. Só que faz parte de mim, de quem eu sou, eu me importar com essas pessoas. E é por isso que a minha empatia passa por uma notícia dessa, de uma criança que morreu com um tiro usando o uniforme da escola, eu fico mal. Claro. Porque Sim. passa por mim a empatia de eu aceitar e compor como valor de quem é a minha pessoa. Ana Ricari é isso. A minha pessoa é uma pessoa que se importa com isso. Sim. Entendeu? Eu acho que o que tem que mudar na empatia não é a gente só a gente se importar menos com quem a gente é e mais com os outros. O que tem que mudar é a composição de quem nós somos ser alguém que, mesmo que não seja aquilo, se importe com aquilo, entendeu? Como valor. Tenha isso como valor, exato. Que esse valor componha quem você é. Porque Uhum. aí você vai ter empatia sobre algo que passa por você. Eu acho Entendeu? que nessa Faz história… sentido? Faz. E eu concordo. Ao mesmo tempo, eu leio essa história e eu penso… Essa pessoa pensou muito sobre isso. Eu acho que ela tem empatia.
Eu acho que ela tem empatia dentro dela, independente de quem seja. Eu acho que uma pessoa que precisa reafirmar que não tem empatia pelas pessoas ricas, provavelmente tem empatia sobre as pessoas ricas, entende o contexto e fala, caralho, realmente, não? Só que não age sobre isso, ou não cabe ficar se lamentando sobre isso quando tem outras coisas mais importantes pra se lamentar. Isso não significa que você não tenha empatia. Eu acho que uma pessoa… É o que a Agnes falou. Eu acho que uma pessoa que tem empatia, ela tem empatia. Uma pessoa que tem olhar pro outro, que tem escuta, que entende o contexto, que tem minimamente um olhar pra vida, sabe? Ela tem empatia por todas as pessoas. Só que aí o que a Ana falou de ação. Eu vou usar o meu tempo pra quê? Quem que eu sofro por mais tempo, quem que eu mobilizo, quem que eu debato. Acho válido você escolher isso com uma noção social. Acho válido, porque é isso que vai mudar 100%. O contexto social, é a dedicação, é o ato. Mas eu acredito que o seu sentimento tá em todos. Eu acredito nisso. Porque eu acho que o que me constitui enquanto valor é o humano. E aí, se eu conseguir categorizar o humano nas coisas, eu acabo me empatizando. Eu também. Mas eu acho que isso tá… Eu concordo com você, mas eu acho que isso tá dentro de você também… Por exemplo, ter o tempo de analisar a história. Então, por exemplo, uma pessoa muito bilionária que morreu. A Marília Mendonça. Ela faleceu num acidente de avião. Muito rica. Foi um acidente que mobilizou o Brasil. Mobilizou. Pra mim, se eu fosse pensar… é um acidente de jatinho de uma pessoa rica. Se eu fosse pensar dessa forma, ok, talvez eu lesse a notícia e passasse direto por ela. Mas é uma mulher com uma história muito bonita de vida, com músicas que inspiram outras mulheres. Que as pessoas já se identificavam, você humanizou a pessoa. Você humaniza. Eu acho que aí, você dedicar esse tempo e se sensibilizar e ter empatia, como eu, por exemplo, tive em relação à história da Marília Mendonça nesse acidente, é ok, porque é isso. Você analisa o humano dessa história. Eu acho isso… E eu tive tempo. Entendeu? Tá tudo bem. Ali, tudo bem você ter tempo, tudo bem você gastar esse tempo, tudo bem, você ficou triste, meu Deus, você se lamentou. Eu me lamentei, eu ouvi Marília Mendonça por todos os dias, 24 horas por dia, depois daquela semana que eu adoro Marília Mendonça. Mas é isso, tipo, tudo bem quando você tem tempo. Agora, quando você não tem, também tudo bem você não empatizar com todos os ricos que se fodem uma vez a cada 10 anos, sabe? Eu acho que tudo bem, entendeu? E eu acho que ele traz esse questionamento porque os amigos ficaram apontando que não tava tudo bem ele fazer isso. E, sinceramente, foda-se seus amigos que estão falando isso pra você. Tipo, cara, errados estão eles de não estarem gastando o tempo dele fazendo uma doação pra Casa Florescer, entendeu? Pra Mulheres da Luz, pra Casa NEM. Sabe? Tipo, todas essas instituições que estão precisando de dinheiro doando falcões. Por que nenhum deles estão fazendo doação? Eles gastaram o tempo deles antes de te criticar? Então foda-se. Tô errado por não ter empatia quando algo ruim acontece com pessoas ricas? Eu acho que por toda essa discussão que a gente fez, na minha opinião, por não ter empatia, sim, mas eu não tô acreditando que você não tenha empatia. Eu acho que é a falta do tempo e a ação. E aí, nesse caso, não precisa todo mundo se mobilizar, mas… Por não ter empatia, eu acharia que sim. Cara, eu também, eu trabalharia… Se eu dissesse que você não tá errado em não ter empatia por qualquer coisa, eu estaria indo contra os meus valores, assim. Eu acho que seria melhor se todo mundo tirasse um tempo pra humanizar as coisas e… Óbvio, com exceções e poréns e olhar as histórias e tal. Eu acho que não ter empatia por qualquer coisa é um trabalho que eu não vejo… Por um grupo inteiro, né? Eu não vejo por que trabalhar com isso. Mas eu entendo o seu contexto. Eu acho um contexto válido. Eu não acho que você é tóxico por ter essa opinião. Eu não acho que você tá errado por ter essa opinião. Eu não vou me alongar. Eu acho que você tá errado e tá certíssimo. Ficou com vontade de dar sua opinião na história de hoje? Diz o que você achou na seção de comentários do Spotify e não deixa de votar na nossa enquete. Também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. E amanhã a gente se encontra de novo, na mesma hora, no mesmo lugar. Se errar, não esquece de mandar sua história pra gente. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.